Aqui, ó, mais um cafezinho aqui com o Josué, brincadeira a gente faz ali no campus, né? Então, pessoal, já respondemos ali, ó, 13 perguntas, vamos para 14 agora. Tem algo aqui que se fala, né? Qual a minha percepção sobre o possível desemprego estrutural e redução das capacidades cognitivas? Temas que inquietam boa parcela da sociedade. O Lucas está fazendo essa pergunta. Maravilhosa essa pergunta, né? Várias pesquisas estão sendo realizadas nesse momento sobre isso, avaliando realmente a perda de cognição ou a redução da cognição. Eu vou colocar também um link ali do IFES que verifica que tem uma matéria completa sobre a redução de cognição humana em relação a isso. Várias pessoas foram entrevistadas, então eu jamais daria uma resposta aqui menos de meia hora sobre isso, então não vou fazer isso para não te cansar. Mas outra questão, desemprego. Sim, desde que começou a automação, na humanidade começou a automatizar, isso não é de agora, vem tendo redução de desemprego. Muitas vezes, muitos engenheiros de automação, de produção, são contratados exatamente porque conseguem analisar um processo, reduzir custos e muitas vezes reduzir a necessidade de pessoas naquela seção, naquele setor. E, obviamente, isso, reduzindo esse custo, né, de produção, as pessoas têm produtos mais baratos, mais competitivos, que podem chegar a mais consumidores. Aí tem um detalhe interessante. É claro que aí tem um risco, né? Se eu não tenho pessoas, quem vai comprar os produtos se eu não consigo empregar? Por isso que um dos nossos livros que a gente recomenda é do Daniel Susskind. Ele fala, Susskind, né? Ele fala sobre a questão da renda mínima, né? E da preocupação com o mundo sem emprego. Eu tenho aqui sempre do lado aqui, um livro, acho que está por aqui, O Mundo Sem Emprego, acho que vou pegar aqui e mostrar para vocês. Ó. Não, esse aqui é do Harari. O Mundo Sem Emprego, ele está aqui, ó, do Martin Ford. Eu gosto muito desse livro aqui, ó, de 2018, né? Antes de falar de IA assim no grande público, já se fala do risco da automação e o perigo que isso tem aqui no mundo do trabalho. Então, assim, é uma questão que vai acontecer em maior ou menor grau, de acordo com a capacidade dos países de criarem leis que regulamentem o uso da IA, para que ela reduza, obviamente, que ela contribua mais do que traga malefícios. Por exemplo, a União Europeia aprovou ali uma lei geral de uso da IA, um regulamento de uso da IA, diretrizes que tem que entrar em vigor em 2026. Os países signatários são obrigados a seguir. Elas colocam muitas restrições em relação a direitos autorais, a respeito às obras, né? Porque a Europa é um continente que tem uma história incrível, né? Como todos os continentes, mas a Europa, vamos dizer, foi o berço dessa civilização ocidental, né? A Grécia, a Roma, né? A própria história da França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Rússia, né? São países que têm muita influência no modo que a gente vive hoje, não é isso? Então, esses países, por exemplo, estão muito preocupados na preservação dos direitos autorais. Estão preocupados também com riscos à privacidade, né? Perda de cognição, tanto que algumas universidades já proíbem o uso da IA para fazer qualquer tipo de trabalho. Na França, por exemplo, é proibido usar o celular na escola, como no Brasil agora também, né? Não pode nem levar para o recreio, não pode nem usar em nenhum momento o celular. Então, isso tudo porque as experiências mostram realmente que tem risco para a cognição, tem risco na socialização das pessoas e risco também no emprego. Eu vou dar um exemplo. Eu peguei um Uber lá em Milão e lá ele prevê aquele Tesla, aquele carro bonitão, só que o carro é autônomo. Só que lá na Itália tem uma lei que diz que o carro não pode dirigir sem um motorista. Exatamente para preservar esse tipo de emprego, de taxista, motorista, pessoas que dirigem. O carro, ele é completo, praticamente a pessoa quase não coloca a mão. Ele é totalmente cheio de sensores e dirige automaticamente, como o Tesla hoje em várias cidades americanas, várias cidades chinesas, está funcionando Tesla e outros carros autônomos. Foram mais de 15 anos de pesquisa, muitos acidentes, pessoas morreram para que isso acontecesse. E a tendência, gente, daqui 20 anos, talvez a gente ter muito mais carro autônomo do que tem hoje, evidentemente. Eu acredito que só vai aumentar. Por quê? Porque hoje no Brasil morre aí mais de 20 mil pessoas em acidente de trânsito. Pode procurar. Quantas pessoas morrem por ano no Brasil de acidente de trânsito? O carro autônomo, ele tem aquela coisa do transponder, né? Aquela questão de um carro não pode bater no outro, não pode colidir com o outro, né? Isso tudo vai evitar muito erro humano, né? Muitas pessoas morrem por erro, né? Ultrapassagem local proibido e tal. Só para dar um exemplo, né? De que o carro autônomo é uma solução, mas também desemprega. Mas dependendo como você usa,
ele vai desempregar menos. Então, tem gente que fala assim, vai acabar com o advogado. Desde quando? Tem mais de 400 advogados no Congresso. É claro que eles nunca vão deixar que isso aconteça. Eles vão criar legislações restritivas para proteger a sua corporação, como todas as áreas fazem. A medicina faz, a engenharia faz. Todo órgão de classe, ele busca criar regras, fazer lobby para proteger o seu espaço. E assim para cada categoria. Então, o emprego ele vai ser perdido mais ou menos dependendo da capacidade daquela corporação, daquele grupo de pessoas se organizarem para buscar os seus benefícios e manter as suas condições de trabalho. Mas a tendência realmente se eu tenho 10 designers na minha empresa, talvez com 7 seja possível fazer o mesmo trabalho. Essa é a questão que tem que ser respondida. Então a IA é mais uma pedrinha, né? Nesse processo de automação que a humanidade ela vem fazendo, e eu vou colocar bem claro, não que não tenha automação no passado remoto, mas é mais evidente com a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor, quando você começou pegar processos que eram repetitivos, né? Aí você tem o Adam Smith com a divisão do trabalho, com Frederick Taylor, né? Que é a questão de como criar essa administração científica da empresa, Henry Ford com a linha de montagem, né? Com a produção do Ford T, tudo isso aí faz parte da nossa história. É um processo de automação. E ao automatizar, a gente reduz a necessidade de pessoas, né? E com isso, obviamente, causa desemprego. Outros empregos podem ser abertos, só que vão exigir talvez algum nível de qualificação. Mas tem profissões, gente, que nunca vão morrer. Eu brinco, né? O professor vai perder o emprego? Dificilmente um IA, um robô humanoide vai conseguir cuidar de uma turma de quinta série. Posso estar fazendo aqui o meu corporativismo como docente, mas eu aviso, o robô, a IA não tem empatia, é só um algoritmo. Ele pode até simular empatia, ele pode até ser gentil, mas é só um algoritmo matemático sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhuma noção de realidade, né? Nós temos noção de pertencimento a grupo, temos empatia, sentimos o outro no olhar, não precisa falar nada, né? Então tudo isso, gente, faz com que atividades de relacionamento e que tenha cuidado com o outro, isso nunca vai ser substituído. Então, tem brincadeira, né? Foi perguntado para um CEO lá da Google, né? Que profissão deveria ensinar para as crianças. Ele falou, tem que ensinar a ser bombeiro hidráulico. Nunca a IA vai conseguir vai trocar uma torneira, vai fazer um encanamento, né? Porque tem coisas que é fácil você... É brincadeira, tá, gente? Tá? Acredito que no futuro o robô humanoide vai trocar uma torneira melhor que eu. Não tenho dúvida disso. Mas ele brincou isso, né? Que algumas profissões não podem ser automatizadas, porque elas são tão detalhistas, tem tanta sensibilidade envolvida, que não é possível ser automatizada, né? Então fica aí um raciocínio, né? Realmente a IA ela vai contribuir para o desaparecimento de vários empregos, talvez, que podem ser feitos de maneira autônoma. Por exemplo, o atendente via WhatsApp. Hoje em dia, muitas empresas, milhares, estão usando o atendente de WhatsApp, né? Usando uma Evolution, uma API, usando ali um agente, onde a pessoa manda o áudio, manda foto ou manda um texto, ele consegue reconhecer e mandar a resposta para a pessoa, né? Um atendimento quase humanizado. E aí quando vai fechar um negócio, o mobiliário está fazendo muito isso, aí vai para uma pessoa, né? Carro, concessionário está fazendo muito isso. O cara conversa ali, vê os modelos, vê os preços, condições de pagamento, tudo via WhatsApp. A pessoa quase não sabe que é um IA. Essa semana passada eu fui atendida por um IA e eu juro para vocês, sabe quando é que eu descobri que era um IA? Quando ela perguntou se eu tinha gostado do atendimento. Eu não tinha percebido que eu estava tratando com IA. E olha que eu estou aqui trabalhando com IA o tempo todo, mas foi tão assim natural que eu não me percebi. Quando ela fez um pedido de avaliação do atendimento dela, que ficou na cara que ela ia, do jeito que ela fez. Só nesse momento. Então, a tendência, assim, esse tipo de emprego de atendente via WhatsApp sumiu. Então, a gente tem que preparar, obviamente, pessoas que saibam usar IA, ter um letramento digital na área de informática, para que elas possam ocupar outras funções, né? E que elas possam ser capazes de navegar nesse mundo e se reinventar. A IA permite também que você aprenda rapidamente novas profissões.
Porque ao longo da vida, eu trabalho na mesma área há 32 anos, né? Trabalhava 6 anos numa construtora com japoneses. O japonês gosta de ficar na mesma empresa a vida toda. Eu também gosto. Eu fui educado muito com japonês também, no interior de São Paulo. Mas hoje em dia, 10 anos numa empresa, tem muito jovem que acha isso uma loucura. Porque as pessoas estão buscando novas experiências, né, novas vivências, né? E as pessoas podem mudar de profissão ao longo da vida. Eu, ao longo desses 32 anos, fiz muita coisa aqui no Campo São José como professor. Eu fui diretor do campo, fui pró-reitor, fui reitor, escrevi livros, escrevi apostilas, dei aulas de mais de 20 disciplinas na área de engenharia mecânica. Então, assim, apesar de trabalhar na mesma empresa, né, eu fui um intraempreendedor, sempre tentando buscar me reinventar. E olha só, estou dando um curso para vocês de IA e eu sou professor de refrigeração, né? O que significa que eu também estou buscando um reposicionamento diante desse mundo todo de informação. Acho que essa pergunta do Lucas é muito aprofundada, né? Gastei muito tempo, mas é isso mesmo, né? Eu não tenho muita experiência com o Alex Ricardo fez uma pergunta aqui sobre o Comet e o Perplex. Eu não tenho muita experiência não, tá? Fiquei curioso agora de saber se dá para fazer alguma coisa com elas. Não tenho usado não, tá? No contexto educacional. Eu tenho usado mais a Grok mesmo, Copilot, GPT, né? GPT, a Manus AI, a DeepSeek e o Google Gemini, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que é muito importante, da Sara. A Sara fala o seguinte, ela elogiou aí que a gente manda mensagem semanal, mas só que eu não estou mandando mensagem confirmando que as provas de vocês foram recebidas. Gente, eu poderia ter automatizado isso, tá, gente? Eu podia, foi falta de tempo mesmo. Eu consigo hoje com o N8N, toda vez que alguém preenche uma linha, ele observa que preencheu aquela linha e manda uma mensagem para aquela pessoa. Podia ter feito isso. Acho que com o app script lá do próprio Google Sheets, agora o Google permite o seguinte, lá no Google de tabela, planilha, Google Sheets, você vai lá na extensões, vai no app script e você coloca lá um programinha que você pode criar hoje com a IA e ele faz isso. Então, perdoe-me, mas como eu parti do pressuposto de que o Google Formulário nunca falha, então, quando você clicou e enviou, tá tudo bem. E se der algum problema, pessoal, a gente vai ser uma raridade, 1 em 1 milhão, que caiu a internet naquele momento e que não gravou. Então, fica tranquila quanto a isso. Na próxima turma, na turma 5, eu vou ver se eu melhoro isso, tá bom, gente? Uma colega aqui, a colega Haline, fala como ser mais direto e assertivo nos prompts. Gente, aprendendo mais sobre engenharia de prompt. Então começa a ler mais sobre isso, começa a assistir mais vídeos sobre isso, e se você puder, tem um guia de prompt da OpenAI. Ele tem uns 90 páginas, então se prepara para se incomodar com isso, copia tudo, pode levar isso, copiar e colar num bloco de notas, e toda vez que você for conversar sobre prompt, fala: utilize esse guia de prompt e me ajude a criar o prompt perfeito. Eu digo para você, eu vou colocar aqui como resposta o System Prompt Generator. Eu uso esse System Prompt Generator, que é o melhor sistema de prompt. Eu também tenho o Super Prompt, se quiser. Vou mandar um vídeo também mostrando ali como usar esse System Prompt Generator e o meu Super Prompt. Ou seja, você dá um prompt meio tosco, simples, e ele vai redigir dentro do guia de prompts da OpenAI. O meu amigo Luiz Fernando Posas perguntou se é possível criar uma IA, uma aplicação de IA, para assumir uma persona de um italiano nativo, né? Interaja com pequenos diálogos. Com certeza, Luiz, tá? Então, aquele exemplo que eu fiz agora de inglês se aplica perfeitamente com o italiano. Eu posso fazer isso com você depois, pessoalmente, a gente pode fazer. Como eu já fiz o de inglês ali, eu não vou me arriscar hoje, pela falta de tempo, fazer o de italiano, mas podemos fazer juntos, como um desafio intelectual aí. Minha esposa também estuda italiano também, acho que ela vai gostar também. Vai ser um bom exercício da gente criar um aplicativo para a pessoa treinar italiano a partir de pequenos áudios, né? Eu gosto muito de criar pequenas storytellings, historinhas de 2, 3 páginas, aí eu crio a história em português, mando traduzir para o italiano e peço para ele criar um áudio. Hoje, a Manus AI, você coloca lá e ela te dá o áudio completinho. Você pode colocar mais lento, mais simples, o vocabulário mais simples, e você consegue ouvindo. Eu gosto muito de gravar os áudios num pendrive e colocar ali no carro, para ficar escutando. Eu fico escutando, fica lá como música de fundo, né? E com o tempo, depois de uma semana fazendo isso, aquelas palavras
que às vezes pareciam difíceis, elas começam a parecer naturais. É assim que a melhor maneira de aprender inglês, ouvindo bem. Claro que se você puder praticar usando um aplicativo, né? Praticar usando um aplicativo que vai corrigindo a pronúncia, melhor ainda, né? Beleza? Por isso que o Duolingo faz tanto sucesso, né, gente? Gente, 15 minutos de vídeo já, muito longo, né? A última aqui do Rodrigo, desse bloco aqui. O Rodrigo fala sobre a LGPD. Eu vou enviar aqui um vídeo. Nós temos um colega aqui, o colega Farley, né? Que ele é um grande especialista aqui do IFSC, um dos maiores especialistas em IA aqui do IFSC, ele está muito preocupado, trabalha muito acho que ele é da governança, né, de dados da instituição, e ele ensinou ali, criou um aplicativo, inclusive na página dele, sobre isso. Eu vou colocar o aplicativo, então, do Farley como referência para essa pergunta aqui, Rodrigo. Acho que vale a pena você conhecer, né, e eu vou ver se eu encontro algum vídeo falando de como a gente pode usar IA com LGPD. Muito importante sua pergunta, tá? Acho que é isso por enquanto. Até a próxima. Espero que estejam gostando dessa conversa aqui, né? Desse monólogo aqui, né? Eu gosto mesmo de interagir, mas hoje eu quero mais responder e que gere um debate, que vocês possam depois fazer uma réplica, vocês possam mandar para mim algum vídeo, se quiserem, dando feedback sobre as minhas falas, ou mesmo sobre o curso. É muito importante para a gente usar também para divulgar e até para valorizar o curso aqui na nossa instituição, né? Para que ele continue, né? Porque daqui a pouquinho o pessoal acha que não é importante manter mais esse tipo de curso e pode ser fechado. Então, manda depoimentos sobre esse curso para que a gente até tenha argumentos para pedir que esse curso continue por mais algum tempo, tá bom? Fique bem, fique com saúde, até a próxima.